1 Reis, capítulo 17, a viúva de Sarepta, está lá no versículo 8, a gente vai para o versículo 17, já dizendo assim: E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o menino, adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a minha casa, vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, no quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, é que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Para essa mulher dizer isso é porque ela já devia ter contato com homens que ela julgava ser de Deus e não falaram a verdade para ela. Mas o homem de Deus, a palavra na boca desse homem, dessa mulher, que mulher de Deus, tem que ser a verdade. E a verdade não sou eu, a verdade não é você, a verdade é a palavra de Deus. Então é essa verdade que ela estava se referindo, que verdadeiramente o que ele trazia era a verdadeira palavra de Deus. Se mediu 3 vezes sobre o menino. Tem algumas coisas aí que o Espírito Santo, alguns detalhes que ele trouxe ao nosso espírito, que você vai ouvir nesse dia, nessa hora, nesse momento que você acessou essa mensagem. Ela hospedou Elias na sua casa. Ele tinha um quarto que ele estava hospedado lá. Jesus disse em Mateus 6,6: Tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, orarás ao Pai. E o Pai, dizendo, e o Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Jesus disse isso. Ele pegou a criança morta e levou para o quarto, pôs sobre a cama dele. Segundo detalhe, ele se deitou sobre o menino e se mediu sobre o menino durante 3 vezes. O número 3 na Bíblia, quando aparece o número 3 na Bíblia, a gente já estudou no seminário, na numerologia bíblica, que o número 3, quando ele aparece, é uma operação que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente no negócio. Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai, em nome dele, crendo, a gente recebe. E quando a gente está orando, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que nós não sabemos orar como convém, e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Elias se mediu sobre o menino 3 vezes, depois que orou, e a Bíblia diz que e o Senhor ouviu a voz de Elias, verso 22, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Não há nada impossível mesmo para Deus. Deus tem as tuas medidas. Deus tem a tua medida. A medida porque tu precisa. A medida até onde vai a prova que tu está passando. A medida até onde vai o sofrimento. Olha o Salmo 30. O choro pode durar uma noite inteira, mas a noite vai acabar, porque a alegria virá pela manhã. Ele troca o teu pranto em folguedo. Ele te cinge de alegria. Tem medida. Deus tem a medida certa para todas as coisas. Como no deserto caía do alto
o maná, uma medida, uma porção para cada dia, para cada família. Quem tentava pegar além da medida, apodrecia e dava bicho, não podia aproveitar. Deus nos chamou para viver na medida, dentro daquilo que Ele tem conosco, ficar debaixo das asas do Altíssimo, deixar que Ele venha te medir, te esquadrinhar, sondar você, ver as tuas necessidades. O arrependimento é aquela porta que vai fazer com que os milagres de Deus se aproximem de você. Uma pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, como era o caso de Davi, é uma pessoa que vai se entregar para Deus de uma maneira totalmente diferente na sua oração. Davi, ele nunca apontava o erro dele para alguém, ele sempre reconhecia ele: eu pequei, eu errei, eu falhei. Ele sempre apontava diante de Deus ele, a vida dele, pelo que ele vivia, pelo que ele passava. Então Deus tem a medida para tudo que você está passando. Talvez você esteja indo fora da medida do que Deus tem para você. Não busque um sofrimento que já passou, porque aquela medida já acabou. Olha para frente, olha para Cristo. O vale da sombra e da morte também tem uma medida. Tem um quilômetro ou metros, depende, de acordo com a fé de cada um, de acordo com a vida de cada um, de acordo com a fé e com a vida de cada um. Tem centímetros, porque tu vai passar por ele tão rápido que você não vai sentir, porque a tua fé faz com que as medidas se manifestem a teu favor. Elias se mediu sobre o menino 3 vezes. 3 vezes ele se mediu sobre o menino. E orou ao Senhor pedindo que voltasse o fôlego de vida àquela criança, e o fôlego de vida voltou. Elias representa quem? Se tu analisar no Antigo Testamento, Elias simboliza o quê? O próprio Pai. Eliseu simboliza o Espírito Santo. Quando Deus está presente, as manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo vêm de acordo com a vontade dele para alcançar a tua vida. Deus tem a medida certa para todos os dias da tua vida, para tudo que tu passa, para tudo que tu vai passar, para tudo que tu vai alcançar. Deus tem, pela sua onisciência, tudo determinado. Por isso está escrito em Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se do abraço, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E vai chegar o tempo também de você cantar o hino da vitória, porque eu volto a te dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Deus tem a porção da medida da tua alegria já separada para derramar sobre a tua vida. Aleluia. O meter a mão no arado e olhar para trás entristece o Espírito de Deus, a ponto da Bíblia dizer, disse Jesus, que os tais que fazem isso não são aptos de herdar o reino do céu. A mulher de Ló resolveu olhar para trás. Todo mundo na Bíblia que tu observa olhando para trás não conseguiu mais andar para frente. Não conseguiu mais andar para frente. Na hora que Israel passou pelo meio do Mar Vermelho, Moisés disse: vamos embora, vai embora, não olha para trás, vai andando, vai, o mar se abriu, vai, é lá do outro lado, é lá para frente. O exército de Faraó começou a olhar para as ondas. Pedro tirou os olhos de Jesus andando sobre as águas e resolveu olhar para trás e viu o tamanho das ondas que vinham, começou a afundar. Que é a medida para a vitória chegar na tua vida. Olha para Jesus. Ele é ilimitado, Ele é eterno. Ele é eterno, Ele não se pode medir, Ele não se pode esquadrinhar, mas Ele nos mede, Ele nos esquadrinha, porque Ele é eterno, Ele é o Senhor. Aleluia. O amor dele pela tua vida é eterno, não se pode medir, não se pode esquadrinhar. A bondade dele é eterna, a onisciência dele é eterna, o poder dele é eterno, a glória dele é eterna. E disse Jesus que tudo que pedíssemos ao Pai em nome dele, crendo que recebêssemos, assim seria feito. Aleluia. Elias clamou ao Pai crendo que ele poderia trazer de volta a alma daquela criança para dentro do corpo, e trouxe. E ele voltou lá, entregou a mulher e disse: toma aí, mulher, está aqui o teu filho, ó, o teu filho vive. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. A vara que o profeta Jeremias contemplou, uma vara de amendoeira, né? A vara não serve somente para medir. A vara serve para dizer, olha, o sofrimento só vai até ali. A angústia só vai até ali. Não tem dor que vá durar para sempre, não tem prova que não chegue ao fim, e não tem sofrimento que se acabe. Vai ouvir pela terceira vez hoje a mesma coisa, olha. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E aquele que está a noite inteira crendo, passando em angústia, em choro, vai chorar aos pés de Jesus, porque Provérbios 8,17 diz lá: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Então é chorar em oração diante dos pés de Jesus, não simplesmente chorar pensando que aquilo não vai ter fim, que aquilo não vai acabar. Você só passou por coisas na tua vida porque Deus estava contigo, e tu só vai passar se Ele continuar contigo. Disse Jesus: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, será feito. As palavras de Jesus fez com que a gente chegasse até aqui e nos desse vitória. Aquela mulher citou isso. Agora eu sei que a palavra na tua boca é a verdade. O Espírito de Deus tem trazido a verdade do Evangelho de Jesus até nós. A palavra da verdade tem nos alcançado, tem chegado até a nossa vida. Então nós temos que segurar essa palavra da verdade e crer que a qualquer momento o milagre vai nos alcançar e nós vamos cantar o hino da vitória. Deus já está medindo o tamanho da tua bênção para chegar nesse dia. Aleluia. Sabe por que naquele dia tu se atrasou? Era para passar o ônibus, era para sair um pouco mais cedo, porque Deus mediu. Não era aquela hora para você passar, era outra. Tinha livramentos de Deus ali. Eu aprendi com o Espírito Santo, nunca mais eu reclamei de, deixei aquilo em casa, tenho que voltar, ou sujou uma calça, alguma coisa, na hora da saída no portão, vou ter que voltar dentro de casa. Deus sabe como trabalhar, e o homem não sabe o que fala. Deus sabe o que faz, e o homem não sabe o que fala. Se Ele faz da maneira que Ele quer, para a gente aceitar e entender que Ele é Deus e está fazendo o melhor para a nossa vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele tem a medida certa. Medida requer um prumo. Então nós temos que nos enquadrar no prumo de Deus, para não ficar fora dos benefícios que essa medida vai trazer para a nossa vida. Moisés, diga ao povo que se santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então a medida era para hoje, se santificar hoje. A oração é para ser colocada agora, porque vai chegar na hora certa, no tempo certo, determinado por Deus, aquilo que Ele tem para tratar contigo. 3 vezes Ele se mediu sobre o menino, 3 vezes, e o fôlego de vida voltou sobre o menino. Deus tem a medida certa para todas as coisas que a gente já passou, que a gente tem passado e que a gente ainda possa passar. Isso faz parte da onisciência de Deus, que é eterna, é ilimitada. Ele conhece todas as coisas. O teu sofrimento só vai até um determinado ponto. Ele vai acabar. É Deus que está te trazendo isso. Ele vai acabar. Se tu entender qual é a medida de Deus que está tratando contigo. Tinha uma medida de tempo para José passar tudo o que passou, mas depois chegou outra medida. Na ponta da vara tinha uma bênção para ele. Tu crê que a vara de Deus na tua vida vai florescer ainda esse ano? A vara de Deus vai florescer esse ano ainda na tua vida. E tu vai ver a retidão da poderosa justiça do Deus vivo se manifestar a teu favor. Aleluia. Se tu passou o que você passou, é porque era você que Deus escolheu para passar por isso. Outra pessoa não conseguiria, outra pessoa não teria a atitude de fé que você teve. Por isso que um não consegue passar a mesma coisa que o outro. É variável a situação de fé de cada um, a atitude de fé, a vida com Deus. Isso é invariável.
Quem diria, como Jó disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra, passando tudo que ele passou. Outro que diria isso? Paulo, depois de uma surra em Atenas, se levantou, se limpando e dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Primeiro do judeu, depois do grego e de todo o que crê. E começou a pregar. Quem aguentaria ser levado cativo, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem aguentaria ficar numa cadeia, como em Atos 12 ficou Pedro? Quem aguentaria que aqueles homens passaram? Bartolomeu sendo esfolado vivo, outros sendo lançados dentro de tanque com piche, outros sendo feito de tocha no jardim de Nero. Aleluia! À medida que eles suportaram, muitos não suportariam. O que você suportou até hoje é porque Deus está contigo. E te diz mais uma vez, pela segunda vez: aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto para herdar o reino dos céus. Se tu olha para o passado, tu está desprezando o futuro que Deus preparou para você. Quando o povo de Israel começou a blasfemar e sentir saudade do passado, se queixando com Moisés de como eles ficavam junto das panelas comendo cebolas lá no Egito, acendeu a ira de Deus. O povo ficou 40 anos andando em círculo e não chegava ao fim aquela medida. Mas quando Deus fez um plano de mandar que fosse espiada a terra, quando Josué e Caleb voltaram de lá falando diferente, Deus fez uma nova medida aparecer no meio do povo. Não, o Senhor disse que nos daria, subamos animosamente, e o Senhor entregou só para Josué e para Caleb, só para a geração deles. Os outros ficaram de fora. Então olha para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele te trouxe aqui, te colocou aí para dizer isso. Tudo está delimitado por Deus e determinado por Deus. Tudo está medido por Deus. O diabo não pode tocar em você. Tem uma medida de distância, ele pode nem se aproximar. Está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não toca. João escreveu numa das suas cartas. Há um abismo que separa ele da gente. Aleluia. Mas o Espírito de Deus mora dentro de nós, sem limites e sem medidas, eterno, glorioso, dentro de nós e nos ama. Então esconde essa palavra no teu coração. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Que Deus nos dê graça, nos abençoe com essa palavra, e que a medida da nossa prova, da luta, da angústia, do sofrimento, que já está chegando ao fim, comece a aparecer o final a partir de hoje para você, e que do outro lado você possa cantar o hino da vitória, dizendo como disse Miriam com as outras servas do outro lado do Mar Vermelho: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Espírito de Deus nos abençoe e nos alimente, porque com Ele, sem Ele, nada podemos fazer. Só com Ele nós teremos a vitória. Amém.